Olá, muito boa noite. Hoje, 26 de agosto, dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Acompanhe nossa programação no portal guará.com. Vamos aos destaques. São Luís é a primeira cidade do Brasil a iniciar a vacinação com a terceira dose da Pfizer no público idoso. Mais 4 tripulantes de navio de bandeira da África do Sul estão em quarentena com coronavírus. Exames estão sendo feitos para averiguar o tipo da variante. Caema implanta 2 bombas submersíveis na estação elevatória de esgoto da Avenida Litorânea para melhorias na coleta e tratamento de esgoto. Índios continuam bloqueando BR-316 em Bom Jardim contra a PL 490. Projeto Inova Maranhão segue fomentando empreendimento em startups. E ainda, Museu de Ilusões, um passeio repleto de realidades vistas em vários países do mundo. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Nossa edição desta quinta-feira começa falando da aplicação da dose de reforço contra o coronavírus. A terceira dose da vacina Pfizer, direcionada ao grupo de idosos. Para receber a dose, é preciso estar com intervalo de 6 meses desde a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac ou AstraZeneca. A dona Júlia da Conceição, aos 84 anos de idade, tem uma marca importante na história. Foi a primeira pessoa do Brasil a receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Um ato simbólico e real ao mesmo tempo. Fruto do início da terceira etapa da vacinação contra a doença, que tem idosos e pessoas imunossuprimidas como prioridades. A campanha começou pelos lares e casas de acolhimento de idosos. Esta terceira dose de vacinas que se inicia hoje com a população em abrigamento aqui em São Luís, nós vamos estar aí atendendo 142 idosos hoje e amanhã, em 8 instituições de longa permanência, entre instituições públicas e privadas aqui em São Luís. Neste primeiro momento, serão vacinados 142 idosos em 38 abrigos públicos e privados. Para muitos deles, será um reforço importante para garantir a imunidade necessária. Para a gente isso é muito importante, porque os idosos que estão acolhidos, eles já estão retirados da sociedade de uma forma ou de outra. Com a vacinação, eles vão poder começar a minimamente numa consulta, minimamente poder conviver um pouquinho mais no seio que eles foram retirados por conta do acolhimento institucional. O prefeito Eduardo Braide acompanhou as primeiras aplicações de dose. Disse que São Luís se preparou para este momento com uma boa reserva de vacinas. A importância de estar 100% protegida, né? Nós aguardávamos a recomendação do Ministério da Saúde para a aplicação da terceira dose. São Luís sempre esteve pronta para essa aplicação e assim que a orientação saiu, imediatamente nós começamos hoje a vacinação da terceira dose contra a Covid. Começamos agora com os nossos idosos residentes em instituições de longa permanência e ainda hoje eu deverei divulgar os próximos calendários para o público que foi autorizado pelo Ministério da Saúde a receber essa terceira dose. Braide garantiu que a antecipação da terceira dose em relação ao restante do estado não vai prejudicar a vacinação dos outros grupos. E é exatamente por isso, por ter saído na frente, que São Luís consegue mais uma vez sair na frente agora na vacinação da terceira dose. Sem nenhum tipo de prejuízo à vacinação dos outros públicos. Nenhum tipo de prejuízo, a vacinação continua normalmente acontecendo em nossos postos. São Luís tem uma capacidade de vacinar até 25 mil pessoas por dia. Hoje, com a campanha de segunda dose, nós estamos vacinando de 12 a 13 mil pessoas, o que é perfeitamente possível a gente vacinar ao mesmo tempo, aplicar a terceira dose, também seguindo com o calendário de aplicação da segunda dose. Bem, hoje a Prefeitura de São Luís já anunciou que amanhã, sexta-feira, está convocando idosos com 90 anos ou mais. A aplicação das doses neste público pode ser feita em um dos 9 pontos de imunização disponíveis na capital maranhense. É preciso levar o documento oficial com foto e o cartão de vacinação. Outra informação sobre vacina é que a Pfizer e a BioNTech anunciaram hoje um acordo com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção de vacina contra a Covid-19. A vacina será produzida no Brasil e distribuída em toda a América Latina. A expectativa é que o laboratório brasileiro seja capaz de produzir 100 milhões de doses por ano, que devem começar a ser entregues em 2022.
Jornal da Guará atualiza agora as informações sobre o tripulante filipino que está internado em um hospital particular em São Luís. Ele segue na UTI e está confirmado que se trata de coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde agora segue investigando qual tipo de variante e o tripulante, que é algo que requer maior atenção. Outros 4 tripulantes também foram identificados com sintomas e estão sendo atendidos, estão em quarentena no navio. A tripulação faz parte de um navio da África do Sul, o MV Sagitários, e esse navio não desatracou em nenhum porto marítimo até o momento. E você ainda lembra da imagem que repercutiu nas redes sociais e até aqui no Jornal da Guará na semana passada? Uma água suja, preta, que estava sendo derramada na orla marítima aqui de São Luís. Pois bem, ontem foram realizadas instalações de 2 bombas submersíveis na estação elevatória de esgoto da Litorânea. Essa ação foi promovida pelo governo do estado e a obra foi realizada pela CAEMA. A instalação vai garantir melhorias na coleta e tratamento de esgoto sanitário dessa região da Litorânea. No início da semana, o estado do Maranhão foi condenado pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos a adotar medidas de fiscalização para controlar as ações que causem riscos e danos ao meio ambiente com multa aí de R$100 mil, caso não cumprisse a determinação. Mesmo assim, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal seguem com investigações sobre esse fato. Outra atualização que trazemos agora trata sobre o bloqueio da BR-316 no município de Bom Jardim. Indígenas continuam realizando manifestações com interdição total da BR nos 2 sentidos da rodovia. O motivo alegado é a votação da PL 490. A Polícia Rodoviária Federal segue fazendo monitoramento e impondo disciplina para o tráfego ali naquela região. Hora do intervalo. Na volta, os bastidores da política e os comentários de Marcos Saldanha. É um instante só. Já aqui em nosso bloco de política, com a participação de Marcos Saldanha, vem cheio de informações aqui pra gente. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos começando aqui por São Luís, a Câmara Municipal, que assustadamente aqui eu digo que já estão se preparando para candidatura da presidência da casa, que só acontece sei lá quando, né? Pois é. Olha, o atual presidente, o Osmar Filho, ele foi eleito e em janeiro do ano que vem ainda vai completar 1 ano de mandato. São 2 anos o mandato de presidente da casa. Não estamos falando do mandato de vereador, mas a mesa diretora da casa, que tem presidente, vice-presidente, secretário, enfim. Osmar Filho foi eleito pelos seus pares, né? Na primeira sessão já do início do ano, presidente da casa, e ainda continuará sendo presidente até o final do ano que vem. Porém, há quem já fale em antecipação. Há uma previsão para que já em abril do ano que vem, quando ainda não terá terminado o mandato do atual presidente da Câmara Municipal de São Luís, já se realiza eleições. E digo mais, a eleição está pegando fogo. Aí já alguns postulantes ao cargo, Raimundo Penha, do PDT, a Concita Pinto, né, do PCdoB, também temos aí Aldi Júnior, ligado ao grupo do Maranhãozinho, né, filho de prefeito, temos aí o Dr. Gutenberg também pensando aí em concorrer, é cotado aí para essa disputa, né? Bom, e temos também aí o Paulo Vito, do PCdoB, também tentando aí a disputa aí na presidência da casa. É muito possível, inclusive, que o vereador Osmar Filho, né, vá concorrer a um cargo eletivo no parlamento estadual e deve, talvez, por conta dessa eleição, provavelmente se licenciar. Não por isso que a eleição será realizada, mas justamente porque já está virando uma tradição se antecipar essas eleições e já deixar a casa arrumada ali. Isso tem acontecido na Assembleia Legislativa do Maranhão. O próprio atual presidente Otelino Neto foi eleito e reeleito dessa forma, com antecipação, e tudo, claro, fazendo parte de manobras e acordos políticos. Ou seja, antes da disputa do parlamento estadual, ou até mesmo de um cargo na Câmara Federal, Senado, as articulações, elas vão fazendo e causando efeito em várias esferas,
inclusive, Hugo, nas esferas municipais. Então já se fala nessas campanhas, já se fala nessa sucessão de presidência e chama a atenção que uma boa parte desses vereadores que disputam até já fazem parte da mesa diretora, já compõem ela, né? E tentam agora o cargo maior, que é da presidência. Lembrando que a presidência, além de ter mais cargos, né, para poder distribuir entre os seus, né, tem um papel importante na decisão daquilo que é pautado, né? Então, além de poder, também algumas benesses que o cargo dá. Por isso a disputa é tão importante. Só não sei se seria o caso de fato, se não por motivo político, de fazer toda essa antecipação. Vamos rapidinho falar aqui de um depoimento do governador Flávio Dino em uma entrevista à Carta Capital. Chegou a cogitar que ele pode permanecer no cargo de governador e abrir mão de uma disputa. Isso embaralha mais aí o meio de campo? Pois é, Hugo. Na verdade, o governador Flávio Dino deu uma entrevista onde o principal ponto foi a questão da permanência como pré-candidato a senador. Ele afirmou que é isso que ele é pré-candidato, embora ainda se discuta muito o nome dele nacional, e ele tem se posicionado, claro, sempre no debate nacional. Porém, ele fez questão de deixar claro que a sua disputa, ele está se preparando de fato, é para disputar o Senado. Porém, o que causou e deu margem para a especulação é que ele falou que era possível até que ele não se afastasse do cargo, não se licenciasse para justamente fazer a disputa dessa eleição. Isso aí já causou um burburinho muito grande, né? Já causou muita especulação, até porque a gente sabe que o pré-candidato Carlos Brandão, que é o vice-governador, tem muita expectativa justamente nesse gesto, né, do licenciamento dele, para que ele possa, sentado à mesa, sentado à cadeira de governador, poder se tornar muito mais popular, né? Ele tem uma força política muito grande, mas popularmente é claro que a ideia de ocupar o cargo pode favorecê-lo exatamente aí nessa disputa do governo. Então, cria-se assim uma certa especulação, mas lembrando que ele não disse que não deixará o cargo, ele só disse que pode inclusive acontecer até de não deixar o cargo. Mas aqui em tempo de tensões pré-eleitorais, né, qualquer palavra, qualquer frase ali, ela ganha um sentido enorme, ainda mais como está acirrado esse quadro dentro do próprio grupo, né? Verdade. Saldanha, muito obrigado. Uma ótima noite para você. Para nós todos, bom trabalho. Bom, ainda na pauta política, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno o projeto de lei que aprova a declaração de concordância do Poder Executivo integrando o trecho da MA 006 na malha rodoviária federal. Este trecho fica entre os municípios de Balsas e Alto Parnaíba, com extensão de 241,70 quilômetros. O governo explicou que o trecho coincide com a rodovia federal planejada, conforme ofício da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Maranhão. A Constituição Federal estabelece a competência da União para definir princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Ontem, o governador Flávio Dino esteve na cidade de Natal, onde participou do encontro do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Na ocasião, foi lançado um programa Nordeste Acolhe, destinado a crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia da Covid-19. Um programa que teve como inspiração as ações do governo do Maranhão, que saiu à frente com esta ideia. Aprovamos o projeto Nordeste Acolhe, que é uma extensão do Auxílio Cuidar, que nós criamos no Maranhão, por lei, votada na Assembleia, mediante proposição do governo, e agora, por esta decisão de hoje, os 9 estados do Nordeste estão incorporando esse projeto do nosso estado, do Maranhão, no sentido de que os órfãos da pandemia tenham um benefício, um apoio financeiro, tendo em vista que são situações que demandam a atenção do Estado para que essas pessoas possam recuperar as condições mínimas de subsistência e face dessa tragédia sanitária que se abateu sobre o nosso país. E agora vamos falar sobre o programa Inova Maranhão, que está com inscrições abertas para o edital do programa de startups. A ideia desta ação é orientar projetos de empresas emergentes que possam contribuir com o desenvolvimento aqui do Estado.
A ideia é inovadora e transformou a forma de trabalhar de muitos profissionais da educação física. Estamos falando da plataforma Doutor Personal. A proposta foi criada pelo Tiago, com um programador, e surgiu após ele sentir a dificuldade de aplicar a ciência na prática e escalar atendimentos. Hoje, com a plataforma, o personal consegue montar aquela planilha de exercícios em 5 minutos, o que antes levava até uma semana. Hoje ele senta, 30 minutinhos, ele consegue fazer todo o planejamento para um cliente, não precisa mais se preocupar. Então o cliente vai treinando, ele vai acompanhando no aplicativo, ele sabe se o cliente fez, se não fez, manda mensagem, então assim ele ganha mais tempo. A startup do Tiago recebeu o apoio do Inova Maranhão, um programa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como objetivo orientar e apoiar startups que colaboram com o desenvolvimento econômico do Estado usando a inovação. O Programa Inova Maranhão é uma política pública do governo do estado que tem o objetivo de incentivar e impulsionar a inovação em diversas áreas. Então a gente tem aí um eixo de startups que cuida justamente de fomentar para que novas startups nasçam no estado, tem o eixo de universidade, que a gente trabalha juntamente aí com professores de universidade para tentar transformar projetos de extensão e de pesquisa em empresas, gerar lucro de fato. O programa é dividido em 3 etapas com recursos financeiros de R$1 milhão. Só que, além desse valor, a startup também recebe orientações corretas para seguir atuando no mercado. As inscrições seguem até o dia 3 de setembro e a previsão é que o programa já comece no próximo mês. Não é só ter dinheiro que vai dar certo, né? Eu preciso ter o conhecimento de empreendedor, eu preciso saber cuidar das finanças, do RH da minha empresa, do meu marketing, da minha estratégia, né? E é isso que a gente entrega dentro da metodologia do programa. O Tiago, que foi contemplado com o programa, sabe o quanto o recurso e a orientação dada pelo Inova Maranhão foi importante para o sucesso do projeto. Daqui a pouco eu volto e tem reportagem bem bacana sobre o Museu das Ilusões. Eu volto já. Para amanhã, sexta-feira, a tábua de marés marca na madrugada às 3h40 a baixa mar de 0,9 metros. Às 9h42, a primeira pré-mar de 5,3 metros. À tarde, 3h52, nova baixa mar de 1 metro. E às 21h50, a última pré-mar de 5,4 metros. São Luís está recebendo uma atração bem bacana. Um museu inspirado nos conhecimentos da ciência e da ilusão de ótica. O Shopping da Ilha está sediando esse Museu das Ilusões. São 70 peças proporcionando uma experiência muito divertida e que dá um passeio bem legal com toda a família e amigos. E estes quadrados muito bem alinhados, tudo do mesmo tamanho, mas não é o que parece quando ficam desalinhados. O olho do camaleão ora parece querer saltar, ora parece como afundando. Esta mesa flutuante fica suspensa por um cabo tensionado ligado à base no chão. Como isso pode acontecer? A física, a matemática e suas vertentes podem explicar. Aqui no Museu das Ilusões, você vai perceber que nem tudo que a gente vê é o que parece ser. O nosso cérebro nos trai o tempo todo. Muita coisa que a gente vê, a gente tem uma percepção e a outra pessoa tem outra percepção. E aqui você consegue provar isso, você consegue perceber isso, né? Você tem aqui o maior acervo de ilusão de ótica do mundo. Voltando às ilusões. Tente pegar o sapo. Fantasma? Não. Outra ilusão de ótica. Os caracóis estão estáticos, parados. Mas se você foca em um, os outros parecem se movimentar. O monitor lança uma única imagem, mas um conjunto de espelhos fazem acreditar na existência de uma esfera gigante, formada pela repetição da imagem. O museu
tem ainda a bola que sobe. Sobe mesmo? O cubo que pela lateral fica quadrado, o holograma de TV e o poço profundo, que não tem nem meio metro de altura, mas por dentro parece ser infinito. Presta atenção agora que eu vou revelar um dos grandes segredos da televisão. Tá vendo esse quadro bem ali ao fundo? Na realidade, aquele quadro não existe, é uma ilusão. O quadro de verdade está bem aqui, ó, deitado. O que acontece é que existe um espelho inclinado onde a imagem do quadro está sendo refletida. É mais ou menos dessa forma que acontece na TV, com os apresentadores dentro do estúdio. Quando você vê ele falando, lendo o texto, apresentando o texto, na realidade existe uma câmera escondida atrás do espelho, onde está sendo refletido o texto que está passando aqui embaixo. É dessa forma que o Hugo Reis, a Elinalva Cardoso, o Gaudêncio Carvalho conseguem falar tranquilamente qualquer texto longo. Você pensava que eles memorizavam tudo? Entreguei todos eles agora. No museu, imagens com dimensões idênticas parecem ser de tamanhos diferentes por causa de elementos ao redor. O fantástico mundo da ilusão fascina. É bastante divertido, é um programa para toda a família. Realmente São Luís estava precisando de um museu como esse. Primeira capital que recebeu esse museu, e isso é um privilégio muito grande, não só para a gente como indovicenses, mas como para o Maranhão todo. O museu vai ter longa estadia em São Luís, a primeira cidade do Nordeste a receber o espaço. Até o final do ano, quem quiser pode aproveitar os mistérios da ilusão e desvendar alguns deles. Aqui você vai ter peças de ilusão de ótica construídas, ambientes construídos, por exemplo, uma sala que quem fica de um lado fica grande, quem fica do outro fica pequeno, uma casa invertida, uma outra sala que a gente chama de antigravidade, que parece a Michael Jackson, assim, inclinado, assim. Então tem ambientes construídos, tem peças construídas, por exemplo, um guarda-chuva reto que passa numa curva. Você pode tirar foto de um dinossauro, tomando um sorvete gigante, um cafezinho gigante, surfando dentro de uma garrafa d'água. É um projeto muito interessante porque ele é um projeto que une peças, os quadros do museu é uma outra exposição, são 30 quadros, um mais interessante que o outro. Ah, sobre o Gandhi levitando, sabe como é? É o seguinte, não, melhor você ir lá para descobrir. Você viu aí, né, o Museu das Ilusões entregando a gente aqui. A gente leu o teleprompter. Obrigado, João, por ter entregado aí a gente. Bom, essa opção de você visitar o Museu das Ilusões fica no Shopping da Ilha. Uma diversão garantida, com certeza. Vale a pena conferir lá. A gente fica por aqui. Outras informações, acesse o portalguará.com. Você fica agora com os analistas. Tchau e até amanhã, sexta-feira, hein?